Hoje nós vamos ver a nossa penúltima reflexão sobre as ironias da cruz. A ironia foi um recurso usado pelos escritores bíblicos para descrever os fatos históricos e deixá-los marcantes na mente dos seus leitores. Então, os escritores bíblicos não tinham os recursos que nós temos hoje de grifar, de pintar de amarelo, de fazer aquelas marcações que a gente faz no texto bíblico para destacar. Como que eles faziam isso? Um dos métodos que eles usavam era de usar da ironia dentro de um texto. Estudando essa série, ou durante essa série, nós vimos, em primeiro lugar, que o homem que é zombado como rei é rei. Isso foi a partir da zombaria dos soldados, e depois de colocarem na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, nos seus ombros um manto, e de pôr em suas mãos um caniço, diziam: Salve, Rei dos Judeus! Em seguida, nós falamos que o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Quando algumas pessoas que passavam pelo lugar da crucificação começaram a zombar com essas palavras: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Semana passada, nós vimos a terceira das ironias, é o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. A zombaria nesse momento vinha do grupo religioso, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, os líderes religiosos, e eles diziam para Jesus: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo e é rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Cada zombaria trazia embutida uma ironia que afirmava exatamente o contrário daquilo que estava sendo dito sobre Jesus. Mas Mateus nos mostrava uma ironia ainda mais profunda, revelada por ele em cada página do seu evangelho. Nós começamos a nossa reflexão sobre esse tema afirmando que Jesus tinha uma missão. A razão de Deus ter tomado forma humana, deixado a glória e entrado na história foi por uma razão específica. Jesus veio para morrer. O nosso texto de hoje vai narrar a morte de Jesus, os últimos momentos, as últimas horas antes disso acontecer e o momento exato que isso acontece. Quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 27, 43 a 51. E diz assim o texto, Mateus 27, de 43 a 51. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. E imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitas pessoas, de muitos santos que tinham morrido, foram ressuscitados. Até aí. Só o Evangelho de Mateus não nos conta tudo o que aconteceu anterior à morte de Jesus. Então, deixa-me estabelecer o cenário até Jesus ter dado o seu último suspiro. Jesus ele havia transferido a responsabilidade por cuidar da sua mãe ao seu discípulo mais chegado, João, o autor do Evangelho de João, das cartas de João e do Apocalipse. Agora ele permanecia pendurado naquela cruz entre a terra e o céu, apegando-se ao pouco de vida que lhe restava. Ele ainda tentava levantar o corpo contra a viga de madeira, a fim de continuar respirando, para tombar novamente o corpo,
preso pelos pregos de ferro em suas mãos. Ao movimentar-se para cima e para baixo para poder respirar, ele deve ter sentido uma dor insuportável. Na leitura, nós temos a impressão que os eventos no Gólgota não duraram muito tempo. Porém, uma pesquisa mais apurada nos mostra que a morte de Jesus levou pelo menos 6 horas. As suas mãos e pés foram pregados na viga de madeira às 9 horas da manhã. Nas 3 horas seguintes, em algum momento, ele pronunciou as 3 primeiras declarações, as primeiras palavras da cruz, né? Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Depois ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, se reportando a um dos ladrões na cruz. E disse: mulher, eis aí o teu filho, mostrando para ela, apontando para João. Então, ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra. E é nesse tempo que acontece a 4ª ironia que nós vamos estudar. O homem que clama em desespero confia em Deus. Os historiadores relatam que quando o homem sofria a crucificação, era muito comum que eles amaldiçoassem e blasfemassem, como se aquilo pudesse ser uma expressão adequada para aquele tipo cruel de morte que eles estavam passando. Mas essa não foi a atitude de Jesus. Pedro, uma testemunha ocular da crucificação, ele disse assim na sua carta: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não amaldiçoou aqueles que o maltratavam, mas ele fez uma declaração que é considerada a frase mais comovente de todo o Evangelho. Naquela hora, a natureza estava se curvando solidária ao sofrimento do seu Criador. Foi como se a luz de todo o universo se apagasse quando a escuridão da morte se aproximou de Jesus. Como aquilo deve ter parecido estranho para aqueles que estavam testemunhando tudo isso. Do meio-dia às 3 da tarde, só havia escuridão e silêncio. Provavelmente os curiosos, depois de verem os malfeitores crucificados, e agora, devido à escuridão, devem ter ido embora para suas casas. Outros, amedrontados por aquela repentina escuridão, correram também para suas casas. Os que ficam estão ali tomados de espanto e ficam completamente em silêncio. E aí então, de repente, das profundezas daquela escuridão, surge a voz agonizante do abandonado Filho de Deus, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é para a intensidade que Jesus fez essa declaração. Mateus nos diz que ele bradou em alta voz. Bradar é gritar. Né? Jesus gritou bem alto, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Eu queria agora olhar para a gente olhasse para o Salmo 22, esse salmo messiânico. Ele olha para o futuro e ele antecipa a morte de Jesus, a morte do Messias prometido. Vários salmos são de natureza messiânica, mas o Salmo 22 ele oferece para nós a mais vívida descrição da morte de Jesus. Séculos antes, e faz isso séculos antes dele ir à cruz. Observe como que o Salmo 22 começa. Diz assim os primeiros versos: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Então, nas primeiras linhas do Salmo, nós encontramos Davi escrevendo profeticamente as mesmas palavras que o Salvador mais tarde bradaria na cruz. Mas vamos ver mais alguns versos desse Salmo. Os versos 16 a 18 diz assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas.
Então agora o que nós temos aqui é uma descrição dos pregos perfurando as mãos e os pés de Jesus, a descrição dos soldados dividindo as suas roupas e tirando sorte pelas suas vestes, uma profecia que se cumpre quase que literalmente em todos os seus detalhes. A segunda coisa que me chama a atenção nessa declaração, nesse brado de Jesus, é a separação entre o Filho e o Pai. Nas 7 declarações que Jesus faz na cruz, ele se dirigiu ao Pai 3 vezes. Em 2 delas, Jesus o chamou de Pai, mas não aqui. Sozinho naquela cruz, Jesus o chamou de Deus, não mais de Pai. Isso mostra para a gente um distanciamento que está acontecendo. Isso mostra para a gente uma separação que está acontecendo. Jesus nunca havia experimentado um momento sequer em que o Pai não se agradasse dele. Em nenhum momento o Filho havia perdido a comunhão com o Pai. Mas agora, pela primeira vez, Jesus enfrenta essa experiência. Nós não temos como saber o que Jesus sentiu naquela hora. Mas eu me lembro uma vez, antes da minha conversão, quando eu fui muito grosso com meu pai. Falei algumas coisas que o machucou e meu pai naquela hora começou a chorar e depois ficou alguns dias sem conversar comigo até que eu fui pedir perdão para ele. Eu me lembro como hoje a sensação que eu tive quando eu percebi que eu havia machucado meu pai com as minhas palavras, que a nossa comunhão havia sido quebrada. Eu acredito que isso se aproxima de maneira bem simples daquilo que Jesus sentiu quando ele se sentiu abandonado pelo seu pai. Sentiu que o seu pai se distanciava dele. E por que o Deus Pai abandonou o Deus Filho? Se houve um momento em que o Filho necessitou do Pai, esse momento era exatamente aquele. Por que o Pai não estava lá? Por que o Pai se afastou? O apóstolo Paulo, alguns anos mais tarde, responde a essa questão quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: Deus tornou pecado por nós, ou tornou uma oferta pelo pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus Pai fez com que o Deus Filho, que não tinha pecado, nenhum pecado, se tornasse pecado por nós. Nesse momento na cruz, Deus Pai derramou sobre Cristo todos os pecados da humanidade. Desde o início, desde Adão e Eva, até o último homem que vai existir sobre a face da terra. Deus derramou todos esses pecados, do começo ao final dos tempos, sobre Jesus. Jesus que veio à terra em forma humana e viveu uma vida totalmente sem pecado. De repente, naquela hora, naquele momento, tornou-se pecado por nós. E isso explica por que a comunhão entre o Deus Pai e o Deus Filho foi quebrada, deixando Jesus só naquela hora, abandonado, desprezado, morrendo sozinho naquela cruz. Talvez para aqueles que estavam junto à cruz só conseguiram enxergar desespero nessa hora. Foi assim que eles lançaram a ironia sobre Jesus. Eles disseram assim: ele confiou em Deus, e Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Ele não confiou em Deus? Cadê esse Deus que o abandonou na hora que ele mais precisa? Ele não confiou a sua vida em Deus? Cadê esse Deus para salvá-lo agora? Mas a ironia é que esse homem que clama em desespero confia em Deus, continua confiando em Deus. Porque o Messias está sofrendo fisicamente, ele está sofrendo psicologicamente, ele está sofrendo até mesmo espiritualmente por causa dos pecados da humanidade. Ele está lá na cruz suportando as zombarias, ele está suportando os desafios para que ele desça da cruz, para que ele faça outro milagre. E diante desse quadro de sofrimento, ele faz uma pergunta angustiante. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Se a gente olhar apenas para o relato histórico da cruz, nós poderíamos pensar que Jesus foi de fato abandonado, de que de fato ele foi esquecido por Deus.
E mais, que a sua pergunta foi completamente desprezada e ele não obteve resposta. Mas eu queria que você observasse uma coisa. Eu citei aqui alguns versos do Salmo 22 que antecipavam o sofrimento de Jesus e trazendo de forma literal o brado que Jesus deu na cruz. Entretanto, o Salmo 22 não é um salmo de alguém desesperado. Os seus 31 versos, eles podem ser divididos em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 18, nós podemos ver presente nesse salmo aspectos de sofrimento, de angústia, de crueldade. Tudo isso expresso na pergunta angustiante de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste diante desse sofrimento, dessa angústia e dessa crueldade na qual estou sendo exposto? Mas então, os versos 19 a 21, eles funcionam como se fossem um verso de transição para o restante do capítulo. E esses versos, eles dizem assim: Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. O salmista então começa perguntando o porquê do abandono de Deus. E aí então ele passa a descrever todo o sofrimento pelo qual ele estava passando, as injúrias que ele estava suportando. E aí então nesses versos ele retoma a sua oração pedindo socorro, livramento, auxílio para aquele momento de trevas. E a nota importante aqui é que Deus ouve a resposta. Verso 21 termina dizendo: e tu me respondeste. E aí então o que nós temos é que do verso 22 em diante muda completamente o tom do salmista. Não é mais de sofrimento, não é mais de angústia, não é mais de tristeza. Após a resposta de Deus, a tônica do salmista agora é de louvor, a tônica agora é de agradecimento, é o reconhecimento que Deus não o havia abandonado. Tudo parecia que Deus havia completamente abandonado o seu filho, mas Deus não o havia abandonado. E aí então o salmista passa a descrever essa tônica, esse agradecimento, esse louvor a Deus. Eu queria ler esses próximos versos que apresentam isso, são um pouquinho comprido, mas eu acredito que vale a pena a leitura. Vai dos versos 22 até o 31. E eles dizem assim: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então, no momento de maior sofrimento do seu filho, Deus não se ausentou, não fechou seus ouvidos, não encolheu os seus braços. Pelo contrário, ele viu o sofrimento do filho, ele ouviu o seu grito de socorro, ele agiu poderosamente. Jesus morreu e o seu clamor, meu Deus, por que me abandonaste?, foi proferido com o mais desolado e sombrio desespero, não porque Jesus não confiava em Deus, mas porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E a vontade de Deus era que ele levasse o nosso pecado em seu corpo, lá na cruz do Calvário, absorvendo toda a maldição,
pagando toda a culpa, quitando toda a dívida, se separando temporariamente da comunhão da Trindade e rasgando o véu. Mateus nos conta que o véu do templo se rasgou em duas partes. O véu que separava a presença de Deus do restante. Por consequência, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aquele lugar foi completamente exposto, a porta foi aberta, o véu se rasgou para indicar que você e eu, nós podemos entrar na presença de Deus, porque o sacrifício de Jesus pagou toda a nossa dívida diante de Deus. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados de uma vez por todas. Nunca mais os sacerdotes teriam de oferecer sacrifícios no templo. Nunca mais o sangue teria de ser derramado para perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo foi definitivo e o único aceitável a Deus. Em outras palavras, a missão foi cumprida. Tendo feito o sacrifício, Cristo satisfez a exigência do Pai em relação ao pecado e abriu o caminho para nós desfrutarmos de uma comunhão íntima com Deus. O fato de Jesus ter sido abandonado por Deus naquele momento significa que agora nós somos aceitos por Deus. Deus, o Pai, abandonou seu Filho naquele dia para que ele nunca tivesse de nos abandonar agora. O autor dos Hebreus escreve para a gente dizendo: porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por causa daquilo que Jesus passou na cruz, por causa daquele momento de abandono de Deus, naquele momento específico, é por causa disso, por Jesus ter morrido na cruz, que hoje nós não somos abandonados por Deus, apesar dos nossos pecados. Aliás, os nossos pecados, todos eles, foram perdoados, quitados, foram apagados por causa do sacrifício, por causa da morte de Jesus na cruz. Por isso, meus irmãos e amigos, eu queria terminar a minha reflexão com algumas perguntas para você refletir. A primeira pergunta que eu quero colocar é: como que você pode estar se sentindo abandonado se Deus afirmou que nunca nos abandonaria? Como que a gente pode se sentir abandonado? Todos nesse mundo podem te deixar, mas Jesus sempre estará com você. Todos os dias, em qualquer lugar, em toda situação. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, pagando a nossa dívida, nada pode nos separar de Deus. Observe essa descrição comovente que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem é que pode nos separar? Será que alguma dessas coisas são capazes de nos separar? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta retórica aqui, porque ele sabe que nada disso pode nos separar. E ele vai continuar dizendo a partir do versículo 38, pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, absolutamente nada pode nos separar de Deus. O mundo não pode nos separar de Deus, o pecado não pode nos separar de Deus, o diabo não pode nos separar de Deus. Não pode, por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu a separação temporária para que a gente pudesse estar unido eternamente ao nosso Pai. A segunda pergunta que eu quero fazer para a gente poder refletir nessa noite é: o que você tem dito nas horas de angústia e de sofrimento? Você tem reclamado? Tem murmurado? Eu queria desafiar você a, nessas horas de sofrimento e de angústia, a orar, né? Até mesmo quero desafiar você a perguntar para Deus o porquê disso que você está passando. O porquê dessa luta, o porquê desse sofrimento. Porque Deus não despreza perguntas humildes e sinceras.
E eu creio que se você orar quando estiver passando pela escuridão, o Senhor vai te ouvir. E quando ele responder, as suas palavras serão apenas de louvor e de júbilo. O Salmo 22 que nós vimos hoje nos mostra que entre o sofrimento e a vitória tem uma oração sincera, uma oração de clamor, uma oração até mesmo desesperada, mas uma oração que sai do profundo da alma. Às vezes, uma oração de angústia, mas a partir daquela oração, Deus age de forma poderosa e muda todas as circunstâncias. Eu espero que a morte de Jesus na cruz nos lembre continuamente que por causa daquele sacrifício, nós jamais seremos abandonados. E se mesmo assim nós estivermos nos sentindo dessa forma, nos sentindo abandonados, desamparados por causa de algum tipo de sofrimento, que a gente possa, ao invés de reclamar, nós possamos orar, nós possamos clamar, nós possamos ir até o Senhor que vai nos dar a vitória. E o que a Bíblia diz é que Jesus venceu, nós também venceremos. Ele venceu a morte, nós também venceremos. Ele venceu as suas lutas, nós também venceremos. Não por causa da nossa própria fé, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da vitória dele, por causa da pessoa dele, por causa daquilo que ele realizou na cruz. Nós também iremos vencer. Quero convidar você à oração, depois eu vou encerrar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, diante das nossas lutas pessoais, diante dos nossos problemas, diante das tribulações que nós enfrentamos. Não nos deixe se sentir abandonados. Ó Deus. Pelo contrário, nós possamos confiar no Senhor. Possa confiar que o Senhor é o nosso Deus de amor, nosso Deus amado, que nos ama, que nos quer bem, está trabalhando a nosso favor, ó Deus, que está dirigindo os nossos passos, que está cuidando de todas as coisas. Deixe, Pai, a gente, em momento algum da nossa vida, de circunstâncias não deixe que a gente venha se sentir sozinho, deixe que a gente venha se sentir abandonado, Pai. Pelo contrário, nessa hora, possa buscar o Senhor através da oração, que a gente possa receber do Senhor a resposta para aquilo que nós estamos clamando. Isso nos conduz, nos abençoa, cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar firme, colocando toda a sua confiança no Senhor, e jamais você se sinta abandonado. Amém?